Olá a todos, Agostinho Brito da UFRN para mais uma videoaula de processamento de imagens. Nessa aula a gente vai continuar, outra sequência que a gente tem aqui no nosso canal, que é sobre o conceito de representação de regiões. Nós temos representações externas, que lidam da parte externa do objeto relacionado com o seu contorno, com a sua borda, e representações também internas, normalmente relacionados com a textura do objeto. Se você quiser, por exemplo, separar imagens ou fazer alguma segmentação de imagens de um mapa, de uma região, você foi lá do satélite, você pegou uma foto de satélite e quer separar as regiões do que você capturou naquela imagem de acordo com o tipo de coisa que tem lá. Se você tem lá uma imagem de água, você quer colocar aquilo ali numa cor diferente, numa região, um tipo, classificar como uma região diferente. Se você tem floresta, outra coisa. Se você tem imagens de construções humanas, padrões bem regulares, é outro. Então, uma dessas abordagens é você fazer o que se chama descrição de texturas. Não é nada simples trabalhar com descrição de texturas. Existem muitas técnicas na literatura que vocês podem encontrar. Nós vamos mostrar uma técnica bem simples, bem tradicional, Essa técnica tem descrita no livro do Gonzalez, Essas técnicas que a gente vai trabalhar, elas têm descritas no livro do Gonzalez, mas elas ainda assim, elas têm alguma utilidade, Principalmente para grupos de texturas que não têm uma dificuldade tão grande de você fazer a separação. Uma dessas técnicas é o que se chama de momentos estatísticos. O que é isso? Você vai fazer uma análise sobre como é a distribuição de tons que uma determinada figura tem. A gente vai trabalhar com distribuição de tons ou de momentos estatísticos para imagens que têm tons de cinza, imagens cinzentas. Então, os momentos estatísticos, uma das formas de você fazer é analisando o histograma da figura. A análise do histograma, o momento estatístico do histograma, vão te dar uma medida de como é a distribuição de pixels, de cores dentro daquele histograma. Claro que não é uma medida lá tão precisa, porque os seus histogramas, dependendo do arranjo, eles podem ter, mesmo histograma, figuras diferentes ou categorias diferentes, mas funciona para muitos casos. E para um determinado histograma, chamado o histograma P, de um grupo de tons de cinza, a gente diz que o enésimo momento em torno de uma média, isso aqui eu chamo de momento em torno da média, é dado por essa expressão aqui. O momento μ de ordem n para um determinado tom é dado por essa expressão aqui. Isso aqui eu estou chamado momento de ordem z, em torno de um determinado momento. Mi0 e Mi1 são iguais a zero. Se você colocar o valor, os valores de U igual a 0, N igual a 0 e N igual a 1, você encontra essas duas condições aqui. Mi de 2 é a variância. Quando você coloca aqui o 2, aqui, esse quadradinho, vai te dar uma medida de distância para uma média. Então é uma medida de variância. E o que é que essa variância te dá? Ela te dá uma noção de contraste que tem uma região. Se você tem um histograma e esse histograma ele é muito concentrado em uma determinada região só da faixa de tons de cinza, o que vai acontecer, essa distância para a média vai ser muito pequena de cada um dos tons. Portanto, como a distância é pequena, esse valor aqui também seria pequenininho e a variância seria pequena. Então é uma medida de contraste. Se a variância é muito pequena, o contraste, que é a distinção entre os tons claros e escuros, também vai ser pequeno. Uma outra medida é o que se chama de suavidade relativa. Histogramas que têm pouco contraste, eles são bem concentrados numa região. Por outro lado, se você tem imagens com muito contraste, o histograma é mais espalhadinho. Então, essa medida chamada de suavidade relativa, que é dada por essa expressão, ela é algo mais ou menos inversamente proporcional, digamos assim, àquela variância. Para imagens com R igual a zero, normalmente eles têm intensidade constante. Se a intensidade é constante, aquela variância que você tem, ela é muito pequena, ela é pequenininha, bem pequena. Com o fato dela ser muito pequena, próximo de zero, esse quociente aqui seria igual a zero, portanto o valor de 1 menos 0, 1 menos 1 igual a zero também. Quando R é próximo de 1, são regiões que têm muitas variações de tom. Se sua variância é muito grande, significa que é uma região o histograma é bem espalhado.
Se esse denominador aqui é maior, o quociente como um todo é menor, portanto, essa subtração, né, essa diferença que vai aparecer aqui, ela é bem próxima de 1. Então, essa suavidade relativa vai dar uma noção de como o seu histograma é bem distribuído, né, ao longo dos tons de cinza. O terceiro momento, MID3, para os seus tons, ele mede a assimetria do histograma. Se o histograma é maior de um lado do que do outro, né, você tem um histograma assimétrico. É isso que o Mi3 vai medir. O quarto momento mede o quão ele é plano. Então você tem aí medidas para dizer se ele é assimétrico e se ele é plano. Uma outra medida é a medida da uniformidade. Essa medida daqui ele vai dizer se o seu histograma ele tem valores de probabilidade parecidos, né, ao longo de toda a tua sequência. Histograma bem uniforme. E a última medida é chamada medida de entropia. É uma medida de desorganização. Quanto maior a entropia, né, mais desorganizado, né, é aquele grupo de pontos que tem ali. Nós temos aqui no nosso exemplo três regiões, né? Uma região bem suave, né? Aqui de uma amostra que acredito seja uma amostra de rocha. Aqui outra amostra de rocha, só que aqui você tem uma região um pouco mais desorganizada. E aqui um componente de um circuito eletrônico. Nessa região aqui você nota que existe um padrão bem organizado de tons de cinza, né? Que está se repetindo. Aqui você tem as médias de cada região. A média não te dá muita informação, né? sobre a textura em si. O desvio padrão já dá. Vamos comparar esses três desvios padrões aqui da região suave, rugosa e regular. Na região suave, o desvio padrão é pequeno, né? Pequenininho. É aquele, né? É a variância, é a raiz quadrada desse cara daqui, né? O desvio padrão. Ele é pequeno, então é porque ele é bem suave, né? A maior parte dos tons de cinza são parecidos. Na região rugosa, a variância já é grande, o desvio padrão já é grandão. Olha só como você tem variações de tons de cinza de claro para escuro. E na região regular, você já tem uma variação menor. A maior parte dos tons de cinza ou estão aqui perto dessas linhas mais claras ou perto das linhas mais escuras. A suavidade relativa, né, que é esse R daqui, ele está bem próximo de zero nessa figura. Por quê? Porque ela é praticamente no mesmo tom de cinza. Nessa outra daqui, ela já é mais rugosa. Ó. Tem a suavidade, esse valor de R aqui, que é a suavidade relativa, já é um pouco maior. E finalmente, na textura regular, fica algo entre os dois. No Mi3, que mede a assimetria do histograma, essa região regular deu a maior assimetria. Porque quando você faz o plot do histograma, não tem o histograma aqui prontinho para mostrar, né? Ele deu mais pixels concentrados de um lado do que do outro. Os que deram maior foram esses dois aqui, que provavelmente são distribuídos ao longo do teu histograma. A uniformidade relativa, né, ela foi bem pequena para a região rugosa. O histograma aqui não é uniforme. E ela foi um pouco maior para a imagem suave. Né? Ele é bem parecido os tons de cinza dentro daquela região. E finalmente a entropia. Qual das três foi maior? Na imagem central, claro, porque ela tem mais desorganização. Então essas medidas são medidas que podem ser usadas para classificar texturas. Se você tivesse numa figura texturas de regiões que fossem essas três e você passasse para um classificador, utilizar essas medidas daqui como referência para comparação é uma boa escolha, né? Uma escolha razoável, porque pode ser que você consiga fazer uma classificação decente com essas medidas que você possui aqui. Mas essas medidas elas dizem respeito apenas ao histograma. E o histograma em si, ele não é uma medida muito boa para você ter noção de vizinhança entre pixels. Então, existem maneiras mais interessantes de você fazer essa classificação. Uma delas é o que se chama de matriz de coocorrência. O que é a matriz de coocorrência? É uma matriz mesmo que conta quantas vezes um determinado tom ocorreu à direita do outro. Você pode ter matriz de coocorrência na horizontal, quanto um tom ocorreu à direita do outro, e matriz de coocorrência na vertical, quanto um tom ocorreu acima do outro. As matrizes, elas podem ser, por exemplo, para imagem de tons de cinza, elas têm tamanho de 256 por 256. Se a sua imagem tiver 256 tons de cinza. Então você pode ter matriz de coocorrência na horizontal, por exemplo, quantas vezes o tom 100 aconteceu antes do tom 99, você conta quantas vezes aquilo aconteceu. Na vertical, quantas vezes o tom
98 aconteceu acima do 99. Você vai contar isso na posição 98 e 99 dessa matriz. Então, você consegue medir, fazer algumas medidas sobre essa matriz, que são médias e variâncias das linhas e das colunas que a matriz possui. Com base nessas medidas das médias das linhas e das colunas, você consegue montar uma matriz, né? E dessas medidas você pode extrair uma série de descritores dessa matriz de concorrência, né? Que matriz que descritores você pode utilizar? Esses descritores são descritores escalares. É um escalar, não é uma matriz, ele agora é um escalar que você vai poder usar para compor, digamos, um array de descritores. Primeiro, resposta mais forte da matriz é o máximo, ou seja, qual é o pixel que ocorre com mais vezes antes de outro pixel. A correlação, que é quanto um pixel está relacionado com seu vizinho. O contraste, que é dado por essa equação. A contraste entre um pixel e um pixel vizinho. Os pixels estão muito distantes em termos de tom de cinza dos seus vizinhos. A uniformidade da matriz. A matriz é bem parecida em toda a sua extensão. Proximidade da diagonal. A gente vai ver uma imagem aqui onde mostra direitinho, né, como é que isso pode influenciar no cálculo desse descritor. Chama-se de homogeneidade. E finalmente a entropia, que é a aleatoriedade dessa matriz. Como é que esses descritores aqui podem ser usados? Por exemplo, né, para essas três figuras que aparecem aqui. Para a figura de cima, para a figura do meio, para a figura de baixo, nós temos aqui as probabilidades máximas de um ponto acontecer antes do outro. Para essa figura de cima, a figura que só tem ruído, olha qual é a probabilidade de um pixel acontecer, de um tom de cinza acontecer antes do outro. Por que é bem baixinha? Porque como os pixels são todos aleatórios, a probabilidade de um pixel de uma cor aleatória aparecer antes de outra, ela é geralmente parecida para todos os pixels. Então as probabilidades, uma probabilidade máxima, ela é muito parecida para todas as ocorrências. Nessa do meio, essa probabilidade já aumentou um pouco mais. Ou seja, qual a probabilidade de um pixel branco acontecer antes de um preto? Ou de um pixel com determinado tom de cinza acontecer antes de um pixel com um determinado tom de cinza um pouquinho maior ou um pouco menor? Já muda, né? Aqui já tem uma mudança razoável. Mas nessa de baixo aqui você tem a maior mudança, porque nas placas de circuito, geralmente você tem uma cor parecida para os componentes. Então, a maior parte dos componentes são cinza e seus vizinhos são branquinhos. Então, acontece uma condição nessa imagem, onde você sempre vai ter um pixel escuro seguido de um vizinho de um pixel claro, e essas vizinhanças são bem parecidas, essas ocorrências. Por isso que aconteceu esse máximo aqui. Na correlação, é quanto um pixel influencia o seu pixel vizinho, né? Essa medida de correlação, diz como um pixel está correlacionado com o seu vizinho. E qual é a maior correlação? Na imagem do meio, porque a imagem, como é um padrão está se repetindo, esse padrão que se repete diz que um pixel sempre vai influenciar no seu pixel vizinho. Sempre que você tiver, digamos, um pixel escuro aqui no meio, do lado dele, independente de onde você estiver na matriz, deve ter um vizinho que a cor é aquela lá. Então existe uma relação, né, forte entre uma cor e outra pelo posicionamento como essas cores estão colocadas nessa figura. Na de baixo existe também, mas não é tão forte como no meio. Contraste. A medida de contraste é o contraste entre um pixel e seu vizinho. Onde é que deu maior? Na imagem de cima, né? Os contrastes, as diferenças de tons entre os vizinhos são muito grandes. Você tem os vizinhos totalmente distribuídos aleatoriamente. Então um vizinho tem uma diferença grande para o cara que está ali ao lado dele. Na do meio já não deu tanto. Por que aqui deu bem baixo comparado com a medida de cima? Pelo fato de sempre que você pegar um pixel e avaliar o seu vizinho nessa figura, a diferença que você tem em tons de cinza que você passa ali naqueles vales e naqueles picos é muito pequena, ela vai caminhando devagar. Então esse contraste entre o pixel e o vizinho sempre é pequeno. Aqui também, na de baixo, né? Deu um pouquinho maior do que a do meio, mas também é um pouco pequeno. Na uniformidade do histograma, o que deu menor foi no meio, porque provavelmente esses histogramas eles só acontecem, essas tons de cinza, em alguns lugares bem definidos. Na homogeneidade, que é a homogeneidade da imagem como um todo, a de baixo foi a que deu maior, né? A homogeneidade da matriz, porque
a maior parte dos tons das vizinhanças acontece em torno de um tom só. E a entropia, né, a que deu mais desorganizado foi a imagem de cima, claro. E aqui vocês estão vendo nessas três figuras as matrizes de concorrência. O que é que a homogeneidade diz? É a proximidade da diagonal. Ele mede essa proximidade da diagonal. Olha como é a homogeneidade da matriz de concorrência dessa figura aqui do meio. Da figura de baixo é essa daqui. Né? A homogeneidade deu maior porque os pixels estão mais próximos da matriz da diagonal principal do que nessa imagem aqui da direita. A homogeneidade nessa figura da esquerda, né? Nessa matriz de concorrências, deu baixíssima, né? Porque os tons de cinza são bem distribuídos ao longo de toda né? Os tons de cinza. E a entropia, né? A entropia mais baixa foi na imagem do meio, que é claro que tem a menor desorganização. Aqui tem mais desorganização e aqui a desorganização ela é extrema. Então são medidas interessantes para trabalhar, que são essas medidas de co-ocorrência. Elas servem para você, para te ajudar a identificar padrões de texturas. Né? Não é ainda uma medida perfeita, mas serve para você identificar esses padrões de textura. Existem outras maneiras também. Você pode trabalhar com abordagens espectrais, que avalia o espectro de Fourier. Você pega o espectro de Fourier de uma matriz e avalia, né? Por exemplo, você pode montar duas funções, uma função de distância para o centro e outra de acordo com o ângulo, você soma as contribuições do espectro de Fourier. Para a distância do centro, você pega lá um círculo, né, com base naquela distância para o centro do espectro e soma a quantidade de ocorrências que tem ali. Isso você pode montar uma função, né, de uma função de acordo com a distância, você pega vários círculos de raios diferentes e para cada raio você monta qual é o valor do espectro de Fourier, a somatória dos casos que estão em torno daquele contorno. Para o ângulo, você vai pegando o ângulo do espectro de Fourier de 0 até 360. E para cada direção dessa, você soma todos os valores do espectro que estão naquela direção. E monta um gráfico. Ou R vezes a somatória, ou θ vezes o somatório. E pode usar isso para fazer algum tipo de classificação. Eu nunca experimentei, nunca testei isso daqui, né? Mas é algo que você encontra na literatura e tem disponível para ser testado também. E finalmente, né, como medida de textura, né, na verdade ele é bem utilizado para você fazer reconhecimento de imagens dentro de uma outra imagem, são chamados momentos invariantes. A gente vai ver o que é que esses caras são capazes de fazer. São bem eficientes. E o que é um momento invariante? Um momento invariante ele é dado por essa expressão aqui. É um momento de ordem PQ, dado por essa expressão. Veja que cada pixel da figura que você está analisando, aqui é a imagem f de x, você tem uma imagem, você vai analisar o momento daquela imagem que você está trabalhando. Ela é influenciada pela posição do pixel, x e y, para aquele valor de p e q que você forneceu. O momento ele é um escalar. Perceba que para cada imagem, para cada ponto da tua matriz, ele faz essa proporção, soma todas as proporções que foram feitas e armazena. Então esse é o momento invariante de ordem P mais Q. O momento central ele é calculado em torno da média. Então você tem a média o ponto central da tua figura, o valor do x médio, e ele é calculado dessa maneira daqui. Isso aqui é o momento central, é chamado de μ. E eles podem ser normalizados, dado por essa expressão, né, onde o gama é P mais Q sobre 2 mais 1. Então, esses momentos foram deduzidos por um pesquisador, se eu não me engano o nome dele era Hu, né? E ele criou esse conjunto de momentos invariantes. E com base nesses momentos centrais, ele calculou um conjunto de medidas chamadas de momento invariante. Se você pegar, né, o artigo do cara, você vai verificar, né, como é que ele deduziu esses momentos. É um artigo bem denso, né, eu já tive a oportunidade de ver há algum tempo. Mas o interessante desses momentos é o que eles são capazes de te dar. Né? O que é que os momentos invariantes são capazes de te dar? Eu vou mostrar aqui um conjunto de imagens. São essas 6 imagens que aparecem aqui. Né? Eu implementei, né, o cálculo dos momentos de Hu. A imagem ela é calculada, né, o valor do momento como um todo. O que é que compõe a imagem não é só essa parte que está desenhada, é a parte que está desenhada e a parte escura também. Ela faz parte do cálculo do momento.
E eu fiz vários experimentos. Primeiro experimento, eu peguei a imagem e a parte central da imagem que eu queria e transladei. Ou seja, peguei a imagem, fui no editor de figura, marquei a região central e desloquei a imagem um pouquinho para baixo. Segunda transformação, eu fiz um escalamento na imagem. Fiz com que ela ficasse menor. Fiz um espelhamento na horizontal. Fiz uma rotação aqui de 45 graus e uma rotação de 90 graus. Então, fiz uma quantidade de transformações matemáticas razoáveis. E depois, o que é que eu fiz? Calculei os momentos invariantes de Hu para cada uma dessas figuras. As figuras são todas as que vocês estão vendo aqui, incluindo essas bordas pretas. Elas também fazem parte da figura. Então, pegando essas equações, para o cálculo dos momentos, a gente implementou isso para todos os pixels. Para a posição do pixel está naquela ordem PQ. Calculei todos esses momentos invariantes, com base nessas equações que a gente viu, e obtive esses resultados. Esses são os momentos Mi1 até Mi7 para essa imagem original. Aqui a imagem original. Para o resultado da translação, escala, que é essa imagem daqui, que está nessa posição. Espelho, que é essa imagem aqui na parte inferior esquerda. 45 graus, que é aqui na parte inferior central. E 90 graus, que é essa parte inferior à direita. Gente, compare os valores dos momentos para cada uma dessas condições, são praticamente os mesmos. A quantidade de a variação que acontece para cada uma das imagens praticamente vai acontecer lá na terceira casa decimal. Isso é uma medida muito boa, né? Se você comparar isso com as possibilidades que os outros algoritmos que a gente mostrou, que ele podia ser utilizado para fazer uma classificação, essa é excelente, é uma medida muito boa de você fazer um reconhecimento de uma imagem, reconhecimento de um padrão. Então, é um descritor de região? É um descritor que é invariante à escala, à rotação, à translação e ao espelhamento. Então, são exemplos de transformações que você pode utilizar aí nas suas aplicações para fazer descrição de regiões. E com isso nós fechamos, aqui esse conteúdo, sobre o conceito de representação de imagens. E espero que vocês tenham gostado, aproveitado um pouquinho sobre coisas que a gente tem mostrado aqui para vocês. Tchau, tchau. Até outra oportunidade de a gente se encontrar com vocês aqui no canal para falar mais um pouquinho sobre processamento digital de imagens. Até lá.